Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bem-vindo às Ciências Sociais. Meu nome é Marcos Eduardo Pintinha e vou estar trabalhando com vocês mais um tema dentro das Ciências Sociais. Como nós vimos no início, na introdução, nós sabemos que as Ciências Sociais são todas as ciências voltadas para o homem e a sociedade. Entre elas, as principais que nós vamos trabalhar, Sociologia e Antropologia, ok? Hoje nós vamos falar dessa transformação. As ciências sociais é uma ciência da modernidade. Nós vimos lá na nossa conversa anterior. É importante perceber que essa transformação, ela demorou para acontecer. E ela surge lá no momento da transformação do feudalismo, da crise do feudalismo, para o capitalismo. Pensa aí comigo, como que era a sociedade feudal? Nós podemos dizer que era uma sociedade estamental. O que significa estamental? Que o senhor feudal, o clero, a nobreza, os servos viviam em situações independentes. Não tinha uma ligação de um setor social com outro. Se nascia servo, morria servo. Se nascia senhor feudal, morria senhor feudal. Não existia então uma migração, uma mudança de uma classe social para outra. Era uma sociedade onde que nós temos o quê? O pensamento religioso. É uma sociedade baseada, fundamentada na religião. E aí, como está aqui no quadro, vocês percebem que esse pensamento nós podemos chamar de teocentrismo. Deus no centro. Tudo girava, todos pensavam a vida inteira em Deus. Não existia a possibilidade de viver sem Deus, sem ter Deus no seu dia a dia. O que é importante perceber? Que as pessoas não só pensavam, mas viviam e trabalhavam também com essa ideologia, com esse pensamento da religião. A religião, então, é que dava a coerência, o funcionamento para essa sociedade. A igreja tinha um papel importante dentro desse mundo, desse universo medieval, né? E aí, veja, o que vai acontecer? As ciências sociais vão investigar essas relações sociais. O quê? Como as pessoas vão garantir a sua sobrevivência. Não tem como você não pensar quais são as regras, os modelos, o padrão social dessa sociedade, né? É necessário fazer uma reflexão como as pessoas estão trabalhando, como elas estão garantindo a sua sobrevivência. E aí, veja que as mudanças vão acontecendo. Surge aí o renascimento. Olha, presta atenção nessa palavra, renascimento. Renasce o quê? O que está renascendo? Se está renascendo é porque existiam as cidades existiam, o comércio também, mas não de forma tão intensa. Então, as cidades começam a ter, conforme a figura aqui, mercadores, banqueiros, que vão oferecer produtos, né, manufaturas, e começam a desenvolver um comércio. Isso não existia ainda naquela sociedade. Isso vai se intensificando. E aí, além do Renascimento, o que nós ouvimos bastante na história, o século das luzes, o iluminismo. Iluminismo, lançar luzes. Significa o quê? Que nós vamos, através dessa ideologia revolucionária, fundar uma sociedade, uma nova sociedade, um novo homem, baseado no conhecimento, na razão, na ciência. Olha lá, existe um método racional analítico. O homem vai desenvolver novas ideias, novos pensamentos. A arte, a cultura, a literatura, o teatro, mesmo a música, vai passar por uma transformação. E aí, além do Renascimento, do Iluminismo, nós temos duas grandes revoluções. Revolução Francesa e Revolução Industrial. É neste ambiente de transformação que nós vamos ter lá a sociedade capitalista e vamos ter também o início, né, os primeiros pensadores das ciências sociais, da sociologia.
a liberdade, igualdade, fraternidade, né? O lema da Revolução Francesa, liberté, igualité, fraternité. Esses ideais da Revolução Francesa começam aqui na queda da Bastilha, em 14/7/1789. A Bastilha era uma prisão e significava o quê? O símbolo do poder real do rei. Derrubar a Bastilha era derrubar o antigo regime. Então, o que marcou essa época, o início da Revolução Francesa, foi a queda da Bastilha. Essa revolução, então, deu início a uma transformação. Essa transformação que vai gerar este novo homem, esta nova sociedade. Você pode utilizar as mídias sociais, YouTube e outras, para assistir vídeos, filmes. Utilize as tecnologias. Você tem acesso a livros, materiais, que você pode utilizar para entender essa parte melhor da história, ok? Continuando, que homem que é esse? Lembra lá? Quais são as perguntas que nós estamos fazendo aqui? Que homem que é esse? Que sociedade que é essa? Isso que as ciências sociais está interessado em descobrir. Que homem que é esse? Um novo homem. Um homem agora com liberdade. Lembra o tema? Liberdade, o lema? Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso vai se tornar o quê? Vai se traduzir na Declaração dos Direitos Humanos, né? A primeira declaração onde o homem agora ele tem o poder, ele pode, ele tem direito, né? Significa que essa declaração vai ser aceita, a Carta Magna aqui, ó, que vocês estão vendo no vídeo, essa carta vai marcar a natureza humana. E muitos países, inclusive o Brasil, vai assumir esses direitos como seus direitos desse novo cidadão. Pensando também que a ciência agora é baseada na razão, no conhecimento. Lembra lá, René Descartes, século XVII, o conhecimento, regras do método científico, todo esse pensamento que começa a entrar dentro da sociedade. Esse modelo de ciência agora é através do quê? Da prova, da documentação, né? Do pensamento racional, do pensamento empirista. O empirismo é o quê? A prática, a demonstração. René Descartes, então, estabelece um método científico. Isso vai atingir todas as ciências, inclusive a sociologia, as ciências sociais. Olha aqui essa figura. Nós temos aqui um médico fazendo o quê? Abrindo um cadáver, né? Isso na época da Idade Média não era permitido, a igreja não permitia, né? Você abrir um cadáver era algo que a necrofilia proibido pela cultura daquela época. Com a ciência, com o racionalismo, isso vai sendo modificado, transformado. Então essa revolução racionalista e empirista vai mudar a sociedade. E mudando a sociedade, muda a ciência e muda esse homem que nós estamos aqui buscando entender, buscando informações a respeito disso. Como eu disse para vocês, duas revoluções, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Essas duas revoluções acabam transformando esta sociedade. Trouxe para vocês um exemplo. Olha que bonito aqui. O que é isso aqui? Alguém já viu? Conhece? É um ferro de passar roupa. Talvez alguém que está aí vendo nunca tenha visto um ferro de passar roupa assim, né? Olha aqui, ó. E é ferro mesmo. É utilizado naquela época, né? Colocava-se a brasa, né? Tinha que colocar a brasa. As pessoas tinham que ficar balançando este ferro para poder aquecer através desses buracos aqui e depois passar roupa, o tecido, né? Então veja, o que é isso? Momento de transformação, de tecnologia, de mudança. A Revolução Industrial, se nós formos voltar na história, é o acontecimento mais importante da humanidade. E ela terminou, acabou, começou? Não, ela continua. Ela não terminou. Ela inicia em 1780, né? O homem agora tem nas mãos o poder de transformar a sociedade,
Então ele tem como transformar matéria-prima em mercadoria e ele potencializa esse conhecimento e essa transformação. Olha que interessante. E aí, o que você tem? Esse produzir mercadoria é produzir uma nova sociedade, com novos valores. É o que nós chamamos de tempos modernos, né? Marcado pela renúncia da visão sobrenatural, do empenho sistemático da razão, do empirismo, do conhecimento científico, e também é um fenômeno de construção, né, de uma nova natureza e cultura, ou seja, de uma nova sociedade e de um novo homem. E aqui eu coloquei essa figura de uma locomotiva. Realmente, acontece a Revolução Industrial, nós avançamos, é o capitalismo, né, e não conseguimos mais retroceder. É a linha que segue, a história que segue, cada vez mais rápida, cada vez mais rápida. Então veja, o que nós queremos mostrar? Essa transformação. As ciências sociais, você tem lá o feudalismo, o fim do feudalismo, você tem o iluminismo, né? O renascimento, o iluminismo, esses séculos das luzes, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. É nesse momento de mudança, de transformação, é que as ciências sociais vai surgindo com o conhecimento, né? E perguntando, que homem que é esse? Que trabalhador? Que sociedade que é essa? E aí quando você olha, quem você vê? Meninas, meninos, crianças. Veja, são crianças que estão aqui. Então é necessário entender como que vai funcionar esta sociedade. Que transformação que aconteceu. Eles estavam no campo, lá no feudalismo, foram expulsos para a cidade. Na cidade eles vão encontrar quais condições? Como que essas pessoas vão viver na cidade? Quais são as condições de vida? E, para nossa surpresa, este homem vai assumindo uma condição de coisa. É isso mesmo, coisa. Ocorre a coisificação do homem. Este homem, então, perde a sua dignidade, perde o seu valor e, para sobreviver, ele vai fazer o quê? Vai roubar, vai se prostituir, vai viver doente, magro, faminto, nessas condições. Então, as condições de trabalho, as condições da sociedade moderna não são as mais favoráveis, né? Se você for dar uma olhada, assistir os vídeos, buscar essa informação, as condições do trabalhador no século XVIII e XIX, você vai ficar surpreso. São pessoas famintas, pessoas andrajosas, ou seja, farrapos humanos. Esse discurso, essa história, gera a coisificação do homem, né? O homem se torna um objeto, perde o seu valor. Ou seja, o homem deixa de ser um fim e passa a ser um meio. Meio do quê? De lucro, da lógica capitalista, da sociedade do trabalho. Isso nós vamos ver através dessa representação, dessa figura aí dos tempos modernos, né? E o que nós acreditamos? Que estudar, pensar este momento da história e trazer esses elementos acabam nos dando, ou é um bom guia, como está aqui, um bom guia para entender tanto a sociedade como as pessoas. Convido você também, se você tiver oportunidade, assista o filme Tempos Modernos. Vale a pena. É uma leitura daquela época, mas muito atualizada em relação como que o homem vai sendo coisificado, como tudo vira uma mercadoria. A gente fala que no capitalismo, tudo vira uma mercadoria. As relações sociais acabam se tornando uma mercadoria, no sentido que as pessoas vão se submetendo, ou são partes dessa engrenagem e giram, né, conforme a sociedade gira. Para isso, como nós já mostramos, vamos utilizar os pensadores, né, da sociologia. No próximo encontro nosso, na nossa próxima conversa, nós estaremos já falando um pouquinho sobre esses fundadores e primeiros pensadores das ciências sociais, ok? Desejo a todos vocês sucesso e bons estudos.